Olá, pessoal! Hoje eu vou falar sobre o SOAP, que é um método de registro de enfermagem. Eu sou professora do DENC, da Faculdade de Enfermagem da UERJ. E o que você vai aprender hoje? Hoje nós vamos aprender o que é o SOAP, o que fazer em cada parte desse acrônimo, como utilizar o SOAP junto com o processo de enfermagem e algumas dúvidas mais comuns. Primeiro eu trouxe para vocês o que é a definição do SOAP. O que é SOAP? É um instrumento, um método de anotação utilizado para organizar a nossa evolução nos prontuários, padronizando os registros em fases sequenciais. Ou seja, ele é um instrumento para que a gente realize a nossa evolução. As vantagens da gente usar o SWAP é por ele ser um registro clínico orientado por problemas, ter dinamismo e praticidade na hora do registro e além de a gente poder ter um acompanhamento longitudinal dos nossos pacientes. Dicas importantes, vamos lá ver o que cada letra dessa sigla significa. O S é de subjetivo, onde a gente vai colocar principalmente a parte da anamnese, o motivo de consulta e internação e impressões gerais de nós, profissionais, acerca daquele paciente. No objetivo, a gente vai colocar tudo que a gente consegue mensurar, que a gente consegue captar nos exames físicos e nos resultados de exames clínicos. O A é de avaliação. Nós iremos pegar os problemas encontrados e transformar isso em diagnósticos de enfermagem possíveis. O P é de plano ou prescrição. Depende da referência que você utilizar para saber o que é esse P. Mas, no final, acaba sendo a mesma coisa para a gente. É quando nós iremos planejar as intervenções de enfermagem, tá? Agora eu vou falar especificamente de cada uma dessas letras um pouquinho mais. No subjetivo, o que a gente vai destacar? O que a gente vai ter que escrever lá? Qual é o estado geral do paciente? Se ele chegou acompanhado, se ele chegou sozinho, se é um paciente que aparentemente ele está limpo, ou é um paciente que aparentemente está sujo, como que está o processo de fala dele, como que eu me organizo com ele, se ele tem dificuldade de entender onde ele está, se ele não tem. Tudo que ele vai falar para a gente é subjetivo. Nós temos que, sim, levar em consideração tudo que ele fala, mas a gente tem que registrar como relatado por. É nessa parte que nós iremos colocar qual é a queixa principal desse paciente. E a gente tem que também pensar que, como a gente está fazendo essa entrevista, essa anamnese, podemos encontrar algumas situações que são secundárias à consulta e internação desse paciente. Como, por exemplo, chega um paciente para a gente conversando sobre a glicemia dele que está alterada e ele diz que ele é tabagista. Então, essa é uma outra situação em que a gente também vai ter que cuidar desse paciente. Na parte do O, que são os objetivos, a gente vai relatar o que a gente achou no exame físico, colocar quais foram os sinais vitais que a gente colocou e perceber quais são os exames clínicos que são importantes para nós. Se esse paciente fez alguma gasometria, como é que está o exame de sangue, como é que está o exame de urina, tudo que tiver a ver com a situação clínica que ele está apresentando nesse momento. Ter dados que são quantificáveis. Eu não posso ter algo que o paciente nos disse. É algo que nós, como profissionais, podemos coletar, tá bom? Na parte da avaliação, é quando a gente vai ter o nosso raciocínio clínico. É o momento em que a gente vai juntar o subjetivo com o nosso objetivo. Quando a gente junta esses dois dados, o que a gente consegue ter para esse paciente? E aí, nós começamos a fazer os diagnósticos de enfermagem pertinentes àquele paciente. Lembra que os diagnósticos de enfermagem fazem parte do processo de enfermagem. Se vocês pegarem a parte do objetivo e subjetivo, eles estão na parte do histórico de enfermagem, que é a primeira fase do processo de enfermagem. Na parte de plano ou prescrição, que é a última parte do SOAP, é onde a gente vai destacar quais são os encaminhamentos, orientações e prescrições de enfermagem. Ou seja, é aqui que eu vou verificar, por exemplo, se ele precisa de encaminhamento para alguma outra equipe multiprofissional, quais são as orientações que eu devo fazer, se esse paciente, por exemplo, tabagista, como eu falei ainda há pouco, o que eu posso orientá-lo para que ele vá aos poucos deixando esse uso do cigarro? Quais são as prescrições de enfermagem que eu vou fazer para esse paciente? O que eu preciso ter de implementação para esse paciente? Quais são as intervenções que eu vou colocar? Então, esse é também uma parte do processo de enfermagem que cabe aqui dentro do SOAP. Não esqueçam de descrever na parte final da sua evolução a prescrição. E como a gente vai pensando aqui falando sobre processo de enfermagem e SOAP, eu peguei essa resposta técnica do COFEN do Distrito Federal do ano passado.
Existem outras respostas técnicas mais antigas, tá? De outros Coréns, que não são do Distrito Federal. Mas essa é a mais recente, que diz que é possível e plausível a gente usar o processo de enfermagem junto com o SWAP, porque ele destaca aqui nos dados subjetivos e objetivos, a gente tem as etapas de histórico de enfermagem, a parte da gente coletar dados, fazer investigação, exame físico e o acompanhamento diário. E já na parte que a gente pensa no diagnóstico de enfermagem, quando a gente pega os problemas e necessidades humanas básicas, a gente também está lá nos pautando para fazer a etapa P, que é de cuidados e implementações. Então, todo o registro de SOAP no prontuário do paciente deve ser acompanhado do processo de enfermagem. Aqui eu trouxe um breve resumo para vocês de tudo que eu falei anteriormente, para que vocês leiam com mais calma, leiam com atenção, quais são as partes do subjetivo, objetivo, avaliação e o plano, a parte em que a gente pode separar o plano em partes do que a gente vai fazer para o diagnóstico, alguma coisa terapêutica, o que a gente vai ter de segmento. Lembrando que quando a gente faz diagnósticos positivos de enfermagem, como diagnósticos de promoção à saúde, nós temos que nos manter também atentos para que o paciente continue sendo um paciente que vai cuidar da própria saúde, e os planos de educação em saúde, se aquele paciente é alguém que a gente precisa, por exemplo, ensinar sobre a doença dele, tá? E como a gente gosta muito de prática, vocês estão sempre me perguntando, mas como é que eu vou fazer isso na prática? A prática é isso aqui. Eu trouxe para vocês um exemplo de como que a gente vai escrever na evolução, tá? Na parte subjetivo, paciente de 40 anos, internada com queixa principal de urinar muito, sentir muita sede e se sente diariamente muito fatigada. Refere sono e repouso tranquilo em sua residência, alimentação com muitos pães e doces e ingesta hídrica deficiente. Essa é a parte que ela nos contou. Eu não tenho como averiguar nada disso por enquanto, tá? Então fica dentro da parte do subjetivo. Já na parte objetiva, como eu falei, é o exame físico. Ó. Eu pinei em área ambiente, eu fiz o MC dessa paciente que deu 31, verifiquei a PA, glicemia, que ambas estão alteradas, estão acima dos valores da faixa de normalidade. Fiz o exame físico, vi que os membros superiores e inferiores estão livres de lesão, com pulsos palpáveis, extremidades aquecidas, pele íntegra e a escuta pulmonar e cardíaca estão dentro dos padrões de normalidade. Eu fiz bem curtinho aqui. É óbvio que quando a gente está no hospital, a gente vai fazer uma evolução maior. Quando a gente está recebendo esse paciente na consulta de enfermagem da estratégia, a gente vai fazer uma evolução maior. Mas aqui eu quero deixar bem claro para vocês o passo a passo. Por isso que eu fiz bem curtinho, tá? A avaliação, tá? Na parte do diagnóstico de enfermagem, o que eu consigo juntar de subjetivo e objetivo é a obesidade relacionada a comportamentos alimentares desorganizados, caracterizado por IMC de massa, que é o índice de massa corporal, acima de 30 kg por metro quadrado. E risco de glicemia instável, porque eu vi que a paciente está com alguns sinais e sintomas que são referentes ao início, e com isso eu vou para o plano ou prescrição. O que eu peço pegar lá na NIC? Modificação de comportamento, monitoração nutricional, fazer controle de peso, comportamento de adesão, dieta saudável e controle de hipoglicemia, tá? São apenas as referências que eu utilizei. Qualquer dúvida, meninos, podem entrar em contato comigo, tá?